boa tarde a todos. É com muita alegria que estamos na nossa 9ª edição do Simpósio de Imaginologia. Eu sou Vanderlé da Silva, membro da comissão organizadora do evento, e venho apresentar a nossa próxima palestrante, tecnóloga em radiologia, pós-graduação em Libras, língua brasileira de sinais. Autora do livro de mamografia, Posicionamento Radiológicos, da editora Corpus. A nossa mestre e professora Nancy de Oliveira Costa, com o tema A Arte do Posicionamento Mamográfico. Já agradecendo a professora Nancy e a todos os participantes, desejo sucesso e um ótimo evento a todos. Quero deixar uma citação do nosso mestre, Dr. Augusto Cury. Os sonhos são como bússolas, servem para nos orientar onde queremos chegar. Muito obrigada. Olá, vamos falar sobre a arte da mamografia. A mamografia figura entre os procedimentos radiológicos mais exigentes. A qualidade das imagens é o aspecto técnico mais importante do exame de mamografia. A má qualidade dos exames mamográficos prejudicam todo o processo de detecção precoce dos tumores devido às limitações geradas. As lesões que não forem visibilizadas ocasionam aumento da taxa de lesões falso positivo, aumento dos custos, do desconforto e da ansiedade da mulher que necessita de procedimentos adicionais. A avaliação do desempenho dos equipamentos faz parte do programa de controle de qualidade, visando garantir que funcione dentro dos padrões pré-estabelecidos. Independentemente do tipo de instalação, seja fixa ou móvel, todos os equipamentos de mamografia devem obedecer rigorosos padrões de qualidade para assegurar a efetividade dos exames. A profissional deve rever todas as imagens, tão logo sejam processadas, para identificar e corrigir as deficiências. O médico deve sistematicamente examinar cada imagem para detectar deficiências e deve decidir se o exame pode ser interpretado adequadamente. O mau posicionamento mamográfico é responsável pela maior parte dos resultados falsos negativos relacionados à técnica do exame. Cânceres que poderiam ser detectados se o tracionamento da mama fosse executado com habilidade, não serão evidenciados. O bom posicionamento visa a exposição mais completa possível da mama. Ao desperdiçar oportunidades através do posicionamento precário, o médico será induzido ao erro. Sendo o exame de mamografia técnico dependente, o médico especialista depende da habilidade da profissional que realiza esse exame. Essa profissional deve ser bem treinada na arte do posicionamento mamográfico e na ciência de produzir imagens. A incidência mais útil na mamografia é a imagem oblíqua médio-lateral. Essa imagem oferece maior grau de cobertura para uma única incidência. O posicionamento ideal deve permitir que a mama seja visualizada desde a axila até os segmentos inferiores, incluindo a prega inframamária. O termo oblíquo não diz respeito à mamografia, e sim ao plano de compressão da mama. A incidência oblíqua-médio-lateral privilegia os quadrantes laterais, onde ocorrem a maioria dos cânceres de mama e tem como ponto cego os quadrantes mediais. Dessa maneira, a incidência crânio-caudal privilegia os quadrantes mediais. A região medial da mama está mais afastada e borrada devido à falta de nitidez geométrica, também mais propensos a deslizar para fora sobre a placa de compressão, saindo do campo de visão. A segunda incidência mais útil é a incidência crânio-caudal. Os tecidos superiores da mama podem escapar da placa de compressão nessa incidência crânio-caudal se a mama não for elevada para relaxar a pele. A razão pela qual uma lesão é vista profundamente na mama, na incidência lateral, mas não na incidência crânio-caudal.
Se a incidência crânio-caudal for realizada em posicionamento exagerado medial, a fim de garantir inclusão desses tecidos, pode deixar de incluir os tecidos fibroglandulares na região lateral da mama, que se estende para fora da borda do receptor nessa incidência. A terceira incidência mais útil na mamografia é a incidência lateral, médio-lateral reta, 90 graus. Incidências ortogonais, obtidas em ângulo de 90 graus uma da outra, proporcionam a melhor avaliação das relações tridimensionais das estruturas mamárias. Nas lesões que necessitam de intervenção, esta incidência é frequentemente proveitosa. Lesões visualizadas na incidência oblicomédio-lateral e não na incidência crânio-caudal, pode-se recorrer à incidência lateral para determinar se essa lesão é real e também para triangular lesões, para verificar se as lesões são superiores na mama, se são centrais ou se são inferiores. A ampliação de calcificações é útil para esclarecer se são leite de cálcio benigno, precipitado e acumulado na parte inferior dos cistos benignos. O exame da mulher que possui implantes mamários nas mamas. A compressão não pode ser a mesma compressão que você utiliza nos exames normalmente. A compressão, quando a mulher tem um implante mamário, deve ser menor. Por quê? O implante, ele comprime os tecidos mamários contra a pele. E a compressão, para espalhar os tecidos, visando obter a visualização ideal dos tecidos, comprime a pele contra eles. Então, uma compressão excessiva impele o implante em direção à pele e comprime os tecidos em direção errada. Qual seria a compressão ideal? A compressão teria que ser suficiente para manter a mama dentro do campo de visão, para permitir a avaliação dos tecidos profundos e ao redor do implante. Nós temos 3 posições de implante que são colocados na mama. Nós temos o subglandular, o submuscular e o subfacial. No subglandular, o implante é posicionado atrás do tecido mamário, mas em frente ao músculo peitoral. No submuscular, o implante é colocado atrás do músculo peitoral maior e em uma localização subpeitoral. Na posição subfacial, o implante é colocado por cima do músculo e abaixo da fáscia peitoral, fazendo com que o plano subfacial seja um meio termo entre o plano subglandular e o submuscular. Quando eu tenho mulheres que têm essa colocação de implante subglandular, infelizmente eu não consigo fazer deslocamento de implante aqui. Eu não consigo radiografar a parte anterior da mama, porque o implante ele ocupa toda essa parte aqui do tecido, eu não consigo. Se eu for tentar fazer aqui, eu vou radiografar somente a parte do mamilo, não compensa a radiação, não compensa porque o médico não vai ver absolutamente nada. Então, nesse caso, a técnica deve escrever no questionário de predisposições a posição da glândula, do implante na glândula e que não foi possível fazer o deslocamento. Na posição submuscular é possível porque o implante está atrás do músculo peitoral, então você precisa massagear esse implante mais para trás e fazer a compressão dessa parte anterior da mama e assim o médico consegue visualizar melhor essa parte anterior da mama. No implante que é colocado subfacial, também é possível fazer o deslocamento do implante e radiografar a parte anterior da mama. Então, nesse exame, nós fazemos 4 incidências, que são crânio caudal, oblíqua médio lateral de cada mama, de todo o conjunto, mama e implante. E depois, então, fazemos mais 2 imagens de cada mama, que mamografia é sempre em 2 planos, né? Então, seria em crânio caudal e oblíquo, crânio caudal e lateral. Depende do protocolo que o médico determinou em cada serviço. Então, massageia-se o implante para trás e faz a compressão somente na parte anterior da mama. Não pode radiografar absolutamente nada do implante, somente a mama na parte anterior.
Na incidência de ampliação, de magnificação, quando você realiza, aumenta a resolução espacial e a relação sinal-ruído. A divergência do feixe de raio-x faz com que a imagem seja ampliada. Quando a gente utiliza compressão seletiva em magnificação, é possível reduzir o obscurecimento pela superposição dos tecidos. Os pontos focais efetivos utilizados em magnificação, eles melhoram a imagem porque reduzem a degradação da imagem com difusão e diminuem o ruído na imagem. Esse ruído ainda é menos importuno porque o sinal, que é a lesão, é aumentado, enquanto o ruído se espalha por uma área maior, elevando, então, essa relação sinal-ruído. A ampliação aumenta a visibilidade de calcificações e de pequenas lesões. Na tecnologia digital, a gente consegue compreender melhor essa relação da ampliação da magnificação. Então, veja bem, quando a mama está em contato com o detector, a lesão projeta-se sobre um número relativamente pequeno de pixels e os detalhes não são bem vistos. Ao afastar a mama e a lesão do detector, a lesão projeta-se sobre mais pixels e será vista em maiores detalhes. O ponto focal pequeno, ele é utilizado e ele deve ser o suficiente, quando ele é muito pequeno, a gente utiliza sempre o ponto focal de 0,1 milímetros, justamente para conseguir uma imagem melhor. Então, o ponto focal pequeno, ele deve ser o suficiente para não produzir borramento geométrico. O ruído é o mesmo na imagem, seja qual for a localização da mama e da lesão. Quando espalha o sinal, que é a sombra da lesão, sobre mais pixels, a relação sinal-ruído, então, aumenta. Nas calcificações que nós visualizamos na mama, algumas podem ser leite de cálcio. O leite de cálcio é assim, elas são calcificações benignas, sedimentadas, que estão em macro ou em microcistos. Na incidência crânio-caudal, essas calcificações elas aparecem como difusa, redonda ou amorfo. Muitas calcificações representam ser leite de cálcio dentro dos microcistos, no entanto, não na incidência de feixe horizontal. A característica mais importante disso é a mudança das calcificações aparente na forma de partículas de cálcio em diferentes projeções na mamografia. Quando eu faço a incidência crânio-caudal, as calcificações elas são redondas, distorcidas e mal definidas, portanto, elas são suspeitas. Aqui eu tenho um lóbulo, nesse lóbulo aqui eu visualizo o quê? Eu visualizo um ducto, continuação do ducto, e aqui eu visualizo, então, os cistos aqui, certo? Nesse tecido aqui, nos ácinos, né, na ponta dos lóbulos, eu visualizo, então, os cistos, os microcistos aqui. Dentro desse cisto aqui, então, eu tenho calcificação. Quando eu faço a incidência crânio-caudal, elas aparecem, então, redondas, distorcidas e mal definidas. Na incidência oblíqua-médio lateral, da mesma forma, continua ainda suspeita, elas continuam redondas, elas continuam distorcidas e ainda continuam mal definidas. Então, é preciso fazer em incidência lateral, porque na incidência lateral, elas, se forem leite de cálcio, elas vão depositar na porção caudal desses cistos benignos aqui. Então, elas vão ficar com aparências semilunares, crescente, em forma de xícara de chá. Então, elas vão ficar exatamente desta forma aqui. Portanto, prova que são benignas. Então, sempre que tiver um grupamento de calcificações, é importante que elas sejam feitas em laterais para comprovar se elas são ou não calcificações de leite de cálcio. Nós temos 3 tecnologias atuantes no país. Nós temos, então, a tecnologia analógica, onde a imagem é adquirida através do filme. O filme é colocado, o filme tem uma única emulsão, é colocado dentro desse chassi aqui, e esse chassi aqui, ele tem também um único ecrã.
que é justamente para evitar o efeito crossover. O que é o efeito crossover? É o cruzamento de informações. Como na mamografia se procura lesões muito pequenas, grupamento de calcificações, então, se eu tiver cruzamento de informações na imagem, o médico não vai conseguir visualizar. Então, é importante que seja filme de uma única emulsão e o ecrã também ele seja único. Essas imagens, elas são reveladas através de uma processadora. Essa processadora, ela precisa ser dedicada ou específica. A temperatura dos químicos tem que ser 33,5 graus centígrados. Não pode ter uma revelação mista. É só a mamografia mesmo que se revela nessa processadora. As imagens são visualizadas no negatoscópico. Esse negatoscópico ele precisa ser exclusivo para mamografia, não pode ser um negatoscópico onde você visualiza imagens de raio-x convencional. A luminância nesse negatoscópico, ele tem uma luminância de 3.500 nits. Do raio-x não tem essa mesma luminância. Para que o médico ou que você consiga visualizar a pele nesses exames de mamografia, porque na tecnologia analógica você não pode demonstrar a pele aqui da mama, certo? A pele que tem aqui. Para o médico visualizar a pele, ou você visualizar a pele, tem que visualizar nessa luz forte aqui. As imagens nessa tecnologia são vistas através de uma lupa. Esta lupa você utiliza e o médico também, justamente procurando calcificações ou pequenas lesões. Na tecnologia analógica, você tem, então, o controle de exposição automático, que é para fazer o cálculo da técnica, a técnica adequada para aquela mama que você está trabalhando com uma dose que não seja excessiva, então, com a menor dose possível para que você possa trabalhar. Cada equipamento tem a sua particularidade. Cada equipamento é utilizado de uma forma, então é preciso verificar qual é o seu equipamento, qual é a geração para você poder trabalhar. Nesse controle de exposição automático, você tem uma pequena área que é a fotocélula. Nessa pequena área aqui, você precisa posicionar na área mais densa da mama. Por que na área mais densa? Quando os fótons de raio-x atravessam nessa região aqui, de fotocélula, se elas encontrarem gordura, os fótons de raio-x atravessam rapidamente. O que vai acontecer? Você vai ter mama subexposta. Se tiver na área de maior densidade da mama, os fótons de raio-x terão mais dificuldade de atravessar. Com isso, eu vou encontrar a quantidade de MAS ideal para o meu exame, de tempo de exposição de MAS para a minha imagem, junto com o KV, que o controle de exposição automático, então, calcula para que a gente tenha, então, uma imagem adequada, certo? Essa é a forma correta de se utilizar, então, a fotocélula, sempre movimentando, tanto na incidência crânio-caudal quanto na incidência oblíquo-lateral. No mesmo exame, você pode movimentar da mama direita para a mama esquerda e vice-versa. Você, então, precisa movimentar o tempo todo para que você consiga, então, exames ideais. As grades que são utilizadas em mamografia, elas têm razão, a razão delas é 5x1 ou 4x1. 5x1 significa que eu tenho 5 tiras de carbono ou alumínio para uma de chumbo. 4x1 significa que eu tenho 4 tiras de carbono ou alumínio para uma de chumbo. E nós temos também a grade HTC. A grade HTC ela é feita assim, parecendo colmeia, certo? E com essa grade aqui, consegue-se, então, eliminar fótons de raio-x no eixo X e no eixo Y. Portanto, tem a eliminação maior de fótons de raio-x que não vão contribuir para a minha imagem. Então, a qualidade vai ser infinitamente melhor. Nesse equipamento aqui, você tem 3 fotocélulas. Elas são montadas aqui como se fosse uma pirâmide. Então, eu tenho uma pequena fotocélula na região central da mama, uma na região medial e na outra na região lateral. Isso para poder, então, o AIC fazer um cálculo melhor da técnica para que a gente consiga, então, ter o melhor exame. Depois nós temos a outra tecnologia que nós temos atuante no país, é a tecnologia CR. A tecnologia CR, as imagens são digitalizadas.
elas não são digitais. Você, então, adquire a imagem de forma analógica e depois elas são digitalizadas através, então, do CR. Através de uma leitura aqui, você, então, vai ter a digitalização da sua imagem, e aí você, então, tem as vantagens que você tem na tecnologia digital. Consegue colocar no negativo, para você ver se tem, se são calcificações mesmo ou não, né? Então, você pode colocar no negativo, você não precisa expor novamente a paciente para você verificar se aquelas calcificações tão tênues que você está visualizando, se elas são reais ou não. A imagem, você consegue visualizar a pele da mama, certo? Você consegue ver a gordura pré-mamária e você consegue ver o corpo mamário. As lesões, você tem uma escala de cinza muito maior aqui. Lá no analógico, você tem uma escala de cinza menor. Aqui você tem uma escala de cinza maior, então a qualidade do exame é muito superior que na tecnologia analógica, certo? Então, eu consigo visualizar melhor as lesões aqui quando eu tenho um exame digitalizado, certo? Outra coisa aqui também, a gente precisa se preocupar com o seguinte, aqui eu posso parear as imagens para que elas não fiquem uma para cima, outra para baixo, como acontece no analógico, do jeito que você faz, vai sair. E aí o médico vai te chamar a atenção, porque você tem que ter as mamas simétricas para que ele possa fazer o estudo. Então, aqui você consegue colocar uma lado a lado, você consegue cortar algumas imperfeições, certo? Você consegue manipular essa imagem para que o seu exame fique bem simétrico. Você pode trabalhar contraste e brilho, para você pode dar uma técnica a menor ou a maior, e você trabalhar contraste e brilho, para que você, então, tenha uma técnica mais agradável para o seu olho. Só que a gente precisa tomar cuidado com o seguinte: pequenas exposições aumentam o ruído quântico na imagem. Isso quer dizer, eu tenho imagens mais granuladas. Pequenas exposições aumentam a exposição à radiação do paciente. Se eu colocar uma dose muito alta, entendeu? Então, eu vou aumentar a exposição na minha paciente, certo? Então, é preciso tomar cuidado, bastante cuidado com isso. A outra tecnologia que nós temos é a tecnologia digital. A tecnologia digital, você já não utiliza o cassete, desculpa, eu vou voltar lá. Então, aqui, eu deixo de utilizar o chassis, eu utilizo aqui um cassete, não tenho mais o ecrã, não tenho mais o filme de uma única emissão, eu tenho aqui uma placa de fósforo. Então, aqui, eu vou ter uma placa de fósforo para captar a imagem, certo? Vou captar a imagem vai ficar aqui, né? A imagem fica latente aqui, e a imagem, então, ela é visualizada aqui, nessa leitura aqui. Então, aqui que ela é digitalizada, certo? Através de um feixe de laser, vai lendo essa imagem e essa imagem, então, vai sendo digitalizada. As imagens são vistas pelos médicos através de um monitor ou através de negatoscópicos, que ela pode ser imprimida, ela pode também, você pode imprimir essas imagens aqui dessa leitura em filme, ou você pode colocar no CD e enviar para o seu cliente. Ou ainda, o médico, então, quando tem o CD, o médico vai visualizar, então, no monitor, tá? A maioria usa filme. Então, depois, nós temos a tecnologia digital. Aqui eu não tenho mais o uso do chassis, eu também não tenho mais o uso do cassete. Não tenho mais placa de fósforo, não tenho mais filme, não tenho mais ecrã. Então, aqui eu tenho uma matriz. A imagem, então, ela é adquirida aqui através dessa matriz, uma matriz aqui com vários pixels, né? Uma matriz que ela tem pequenos pixels, bastante, justamente para que eu tenha uma qualidade muito melhor na mamografia. A imagem, imediatamente, eu consigo visualizar nesse monitor. Eu radiografo e imediatamente eu vejo no meu monitor. Esse monitor, ele é de baixa resolução. Quando eu exponho a mama, eu não posso manipular essa imagem, porque o médico vai ver no monitor dele. O monitor do médico é de alta resolução. Então, aqui o médico vai ampliar, ele vai trabalhar contraste e brilho, enfim, ele vai fazer o que ele achar melhor.
Algumas vezes, geralmente, quando o paciente tem grupamento de calcificações, a ampliação, os médicos preferem que se faça ampliação da mama, porque ele vai visualizar melhor. O zoom que se consegue na imagem digital não é o suficiente para que o médico veja realmente como são aquelas calcificações. Então, faz-se a incidência ampliada, né? Nessa tecnologia analógica, nós temos quem? Nós temos tomossíntese. A tomossíntese ela é adquirida através do tubo, né? Que vai, então, fazer um movimento em arco em cima da mama. Conforme essa exposição em arco vai passando em cima da mama, tem exposição do raio-x e vai fazendo cortes na mama, certo? Alguns equipamentos têm um ângulo de 25, outros de 30 graus, outros de 15 graus, depende do fabricante, você vai ter um ângulo para o seu equipamento de mamografia, para a sua tomossíntese. Cada aparelho tem a sua especificação. Na tomossíntese, as imagens são visualizadas melhor. Por quê? Na tecnologia de 2D, você visualiza isso aqui como um livro de páginas claras, certo? Você consegue ver uma página, mas você não consegue ver as páginas seguintes. Não dá para o médico saber o que tem aqui nesta mama, por maior que seja a compressão. Já aqui na tomossíntese, como é fatiado, o médico consegue ver cada página desse livro aqui, certo? Então, o médico consegue visualizar muito melhor as estruturas mamárias. Algumas lesões que não seria possível o médico visualizar, a não ser que depois que tivesse sintoma ou sinal, na tomossíntese dá para visualizar, certo? Imagens assim, por exemplo, aqui, ó, tem uma distorção de arquitetura e tem um grupamento de calcificações. Através da tomossíntese, o médico consegue ver essa distorção de arquitetura separado desse grupamento aqui, ou dessa lesão que tem. Então, é possível o médico visualizar a imagem da mama em 3 dimensões. Algumas lesões que jamais o médico poderia visualizar, principalmente nas mamas densas, através da tomossíntese, o médico consegue, então, visualizar. Fantástico esse sistema aqui. Só que o FDA, ele aprovou a tomossíntese da seguinte forma: você tinha que fazer uma imagem em 2D e, em seguida, você fazer os cortes na mama. Tudo com radiação, certo? Então, a dose terminava sendo maior. Os médicos gostaram muito desse sistema, falaram, puxa vida, aqui a gente está conseguindo detectar mais lesões do que na tecnologia 2D. Porém, aumentou a dose, e a mama é um órgão altamente radiosensível. Conversaram com os engenheiros e verificaram uma forma de fazer este exame sem que aumentasse a radiação. O que os engenheiros projetaram? Projetaram um software civil, que é justamente para que o médico conseguisse diminuir a dose de radiação. Então, vamos olhar aqui como é feito, então, as imagens de tomossíntese. Posicionamento é o mesmo, compressão é a mesma, é importante demais que seja bem feito o posicionamento, né? Técnica adequada, enfim, essa maravilha aí. E crânio caudal. Na incidência oblicomédia lateral, vamos visualizar a incidência oblicomédia lateral. Então, posiciona a mulher da mesma forma, certo? E aí os cortes, então, serão efetuados aqui. Então, mama comprimida da mesma forma, e aí vocês vão verificar que o tubo também, ele se movimenta em arco na mama.
Vocês percebem também que o tempo é um pouco maior, né? Aqui tem a incidência em lateral, para quem tiver necessidade de fazer, pode fazer, não tem o porquê não fazer, né? Diminuíram muito as incidências complementares a partir da tomossíntese, quase não se faz mais. A tomossíntese é um método muito bom. Meus agradecimentos à tecnóloga Caroline Alves Cavalcante pela gentileza de compartilhar essas informações. Bom, então, os médicos conversaram com os engenheiros, então, colocaram o Cevil, montaram o Cevil, e aí, então, o Cevil passou a integrar a mamografia. Então, seria uma tecnologia de tomossíntese de segunda geração já, né? Então, esse software, ele cria uma imagem em 2D a partir da aquisição em 3D. Os resultados do combo em HD nas imagens 2D mais 3D são lidos juntos a partir de apenas um estudo em 3D. Aqui em João Pessoa tem a clínica Unimama, que tem esse equipamento com essa tecnologia, exatamente como esse que eu mostrei para vocês. Então, as imagens são adquiridas em 3D e o software, então, faz com que a imagem seja em 2D, sem radiação agora, certo? Então, esse software, ele vai fazer com que o médico consiga visualizar essa imagem a partir das imagens 3D que são realizadas. Vamos ver, então, como é que funciona isso aqui. Então, é um combo de HD que ele é lido em conjunto, para o médico e para o paciente também ficou muito melhor, agora ele não precisa se expor a duas radiações, ele se expõe somente a uma. Então, o exame ele é feito já de cara em 3D, já em tomossíntese. As imagens, então, elas são adquiridas a partir de uma varredura de tomossíntese, tá vendo? Então, vou voltar aqui somente para a gente ver, ó. Ó, ela é adquirida dessa forma. São feitos 15 cortes, certo? Então, é executada uma varredura padrão de tomossíntese, e as fatias de tomossíntese, então, elas são, ó, aqui estão as fatias de tomossíntese. Elas são reconstruídas algoritmamente, certo? São 15 projeções de imagens que são feitas quando você faz, então, as imagens, né? Executada uma varredura padrão de tomossíntese, as fatias de tomossíntese, então, elas são reconstruídas, certo? O software, então, vai reconstruir essas imagens que foram feitas em tomossíntese. E aí, ele vai sintetizar essa imagem da tomossíntese, certo? Então, a imagem, aqui, ó, através dos algoritmos, ela, então, ela é reconstruída, tá vendo? Ela é reconstruída em 2D, certo? Essa é a imagem em 2D reconstruída, tá vendo? Ela é uma imagem de excelente qualidade, certo? Então, o Cevil, o software, ele vai sintetizar a imagem em 2D para poder facilitar a revisão do médico, certo? Em crânio caudal e oblíqua médio lateral. Esta imagem, então, mantém os detalhes importantes que foram encontrados na fatia em 3D. Então, aqui eu tenho imagens do software e tenho imagens da mamografia digital em 2D e em tomo, através de radiação, tomo slice. Então, vamos lá. Comparado ao 2D, certo? Ele tem estruturas lineares e linhas radiantes das fatias de tomossíntese, elas são aprimoradas, comumente encontradas em lesões da mama, de massa e distorção de arquitetura. Então, olha só, aqui eu tenho uma imagem digital em 2D, certo? Aqui a gente quase não visualiza a lesão, tá vendo? Quase não se visualiza a distorção. Na tomossíntese, em slice, na tomossíntese com radiação, essa distorção é possível visualizar, olha, as linhas finas aqui, tá vendo?
Então, aqui tem uma distorção de arquitetura aqui, ó, certo? Essa é a distorção. Na imagem, você viu, que é do software, a gente consegue visualizar até melhor, tá vendo? Eu tenho uma qualidade melhor aqui. Então, eu consigo ver muito melhor as linhas aqui, ó, da distorção, e consigo visualizar muito melhor essa distorção aqui, através desse software, né? Essa imagem que é sintetizada. Aqui as calcificações. Então, nas calcificações, aqui no convencional, na radiação digital, né? Na imagem digital em 2D, você visualiza, então, as calcificações. Aqui você visualiza, então, o síntese, tá vendo? Você vê o grupamento de calcificações, você consegue visualizar aqui na tomossíntese. Quando ela é sintetizada, através do software do civil, você visualiza as calcificações até mais brilhantes do que quando você visualiza, então, no convencional, né, no 2D e no tomossíntese, na tomossíntese. Nas imagens convencional, em 2D, você visualiza a imagem aqui, ó, aqui tem uma lesão, tá vendo? Você visualiza aqui a lesão, aqui também você visualiza a lesão, tá vendo? Dá para a gente ver aqui que aqui existe uma distorção. Aqui, quando você tem na tomossíntese, certo? Nas fatias de tomossíntese única, você visualiza aqui. Aqui tem uma distorção, tá vendo? Aqui tem uma distorção, você consegue ver as linhas bem finas aqui dessa distorção, parece que alguém deu um beliscão aqui. E aqui também você consegue visualizar nitidamente a distorção, parece que alguém beliscou aqui. Então, no crânio caudal, ela está aqui na região central, e na incidência oblíqua, ela está aqui bem superior, né? Aqui, tá vendo? Então, aqui eu tenho a distorção. Aqui eu tenho a distorção também na incidência crânio-caudal. Na tomossíntese, que é com radiação. E aqui já é o software, já é a imagem sintetizada, certo? Então, adquiriu a imagem na tomossíntese e aqui você vê a imagem sintetizada. Aqui você consegue ver a distorção de uma forma mais clara, eu pelo menos consigo visualizar de uma forma mais clara, as linhas aqui mais finas você consegue visualizar melhor essa distorção, e aqui também, tá vendo? Aqui eu tenho a distorção e aqui também. Então, essa é a imagem sintetizada. Então, no combo de segunda geração, vamos lá. Nesse combo de segunda geração era assim, ó. Comprime a mama, primeiro era feito assim, de modo combinado. Você comprimia a mama, fazia aquisição em 3D e depois uma aquisição de 2D, que era obrigatório, né? E aí gerava, então, fatias de tomossíntese e slice, que seria tomossíntese com radiação. Nas etapas do modo combo em HD, então você comprime a mama, você faz uma aquisição das imagens já em tomossíntese em 3D, não faz mais a aquisição em 2D, porque o software vai gerar, então, fatias de tomossíntese slice, através das fatias de tomossíntese slice, a imagem de CVIL, que é a imagem sintetizada em 2D. O software de CVIL, então, ele vai fazer as imagens em 2D, sintetizada, como eu já falei, né, dos estudos de 3D que foi realizado. Gera, então, 15 estudos, né, que são 15 cortes de CVIL por hora. Meus agradecimentos à minha amiga Kelly Fabiana Rodrigues pela gentileza de compartilhar essas informações comigo. Na tecnologia digital, nós temos, além da tomossíntese, nós temos também um software onde é possível fazer mamografia com contraste. Essas duas tecnologias chegaram aqui no Brasil exatamente no ano de 2010 e foram trazidas pelo médico radiologista, o Dr. Aron Belfer. Dr. Aron é que trouxe essa tecnologia da tomossíntese aqui para o Brasil. Então, aqui, na tecnologia de mamografia com contraste, veja que o equipamento é o mesmo, certo? Esse equipamento, ele vai fazer tomossíntese e faz também mamografia com contraste, aqui com outro software. Esse software aqui, então, é o IVIL.
esse software, essa opção de colocar esse software também, ele tem um filtro de cobre, para poder, então, captar as imagens que são contrastadas, certo? O iodo, ele capta, então, a presença de câncer através da angiogênese, que seria, então, a formação de novos vasos sanguíneos. Esse exame é feito com a mesma bomba infusora que é utilizada na tomografia, é utilizada, então, para fazer esse exame. Pode até emprestar a tomografia, fazer esse tipo de exame. Esse contraste é injetado por via endovenosa, um médico, uma enfermeira que vai injetar, então, esse contraste. Então, aqui você tem uma imagem em 2D digital, né? Você tem uma imagem normal da mama, feito com molibdênio, com ródio, ou, nesse caso aqui, desse equipamento, você tem o tungstênio com ródio, que te dá a garantia, que te dá a qualidade do molibdênio. Aqui você tem uma imagem de tomossíntese, slice, certo? Já com radiação, com contraste, você consegue visualizar a lesão aqui. E aqui já é uma imagem da mamografia com contraste, com supressão aqui do tecido mamário, tá vendo? Suprime o tecido mamário, usa, então, o cobre, para que você, então, visualize melhor essa captação da imagem, né? Então, na mamografia de energia dual, é o seguinte, os níveis de energia na mamografia convencional, elas são pouco sensíveis à presença do iodo na mama, tá vendo? Aqui foi injetado iodo e não se visualiza aqui nessa imagem, né? Você não consegue ver a lesão aqui. Uma concentração clínica típica de iodo na mama resulta em uma baixa intensidade de sinal e é difícil fazer a distinção da morfologia do fundo da mama, tá vendo? Aqui não dá para ver. Então, a imagem realçada com contraste mostra, após a administração de uma injeção de contraste iodado, regiões da mama associadas com lesões mamárias hipervascularizadas. Para destacar, então, o iodo de maneira eficiente, foi proposto, então, a supressão do tecido mamário de fundo. É preciso, então, suprimir o tecido de fundo e focar nas regiões realçadas com contraste iodado. A técnica é baseada em aquisições de dupla energia, na qual duas imagens são obtidas com o uso de diferentes espectros de raio-x de baixa energia, o KV da mamografia padrão e filtração, e alta energia, com KV mais alto, com forte filtração, certo? Então, aqui. A diferença entre a atenuação dos raios-x do iodo e dos tecidos mamários, nesses dois níveis de energia, eles são utilizados para suprimir, então, o tecido mamário de fundo. Na mamografia espectral com contraste, então, os espectros de raio-x de baixa e alta energia, selecionados de acordo com a espessura da mama para obter simultaneamente imagens de contraste iodado, além de imagens com contraste iodado de ótima qualidade, existem também as imagens morfológicas semelhantes às imagens da mamografia padrão. Então, as imagens são obtidas com baixo nível de energia, elas são adquiridas usando espectros de raio-x, de exames de mamografia digital padrão, com combinações de alvo. Nesse equipamento da GE é utilizado o alvo de molibdênio, pode ser a combinação molibdênio-molibdênio, ou pode ser molibdênio e ródio, ou ainda pode ser ródio-ródio, que está na energia de 29 kV. E com tensão do tubo de KV com variação entre 26 a 30 kV. Quando você trabalha com o cobre, você tem uma energia mais alta, você consegue trabalhar, então, com kilovolts acima de 45, na faixa de 45, né? Então, você consegue uma imagem melhor, principalmente com a supressão do tecido. Então, aqui você tem uma imagem, elas são feitas simultaneamente, certo? É feita uma imagem baixa e depois em alta energia. E depois o software vai fazer, então, a supressão do tecido, que é justamente para que o iodo ele fique mais aparente na imagem. Aqui são as referências que eu consultei para fazer essa apresentação. Eu estudei nessas referências aqui. Eu vou encerrar a minha apresentação
agradecendo pela oportunidade de aprender um pouco mais com vocês. Muito obrigada à comissão organizadora do 9º Simpósio de Imaginologia do Sul, em Florianópolis, Santa Catarina, Brasil. Obrigada a vocês pela paciência de me ouvir e obrigada por me ensinarem uma vez mais. Eu vou terminar com uma frase do pastor Gesiel Oliveira, que diz o seguinte, abre aspas, o que fica na vida não é o ponto de partida, nem o ponto de chegada, são as sementes que plantamos ao longo do caminho. Fecha aspas. Essa aqui é uma imagem de João Pessoa, Paraíba, Brasil. Quando vocês quiserem ir a João Pessoa, me procurem, que será um prazer recebê-los aqui. Um grande abraço a todos, muito obrigada. Aqui são os meus contatos no Instagram, Facebook e o meu e-mail também. Muito obrigada.